Eu agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Meio-dia 13 agora, a gente vai entrar no assunto celular, né, e consequente dor nas costas. Mas antes do assunto celular, eu estou me lembrando que essa poltrona, lembra até uma poltrona, não nesse modelo, mas do jeito que eu sento aqui, que eu dou uma encaixada, lembra a poltrona de casa, lá da minha casa. E normalmente assistindo, se for um jogo então que é porcaria, aí que eu durmo em 5 minutos, o que é muito fácil de acontecer, eu dormir e o jogo ser ruim também. Então, tô lá, daqui a pouco quando eu acordo, eu tô assim. Dormir assim que nem eu durmo, porque daí eu encosto aqui o queixo aqui no peito, né? Já tô com as costas encaixadinhas, com uma almofadona, tal, cachorrinho aqui do meu lado. Dormir assim, isso é um tiro no pé. Esse jeito. É extremamente prejudicial para a coluna cervical, dormir nessa posição assim e ficar por longo tempo nessa posição, com o pescoço fletido, que a gente fala, na verdade, é extremamente prejudicial. Fletido é? Fletido é quando a gente deixa ele para frente, Perfeito. estendido é quando a gente deixa ele para trás. Tá. É extremamente prejudicial porque ele gera uma tonificação da musculatura posterior anormal. E essa tonificação pode, através da contratura, gerar dor cervical. Então tem uma série de musculatura aqui nessa região de trás aqui, que ela se insere na região da cabeça, e inclusive isso pode ser responsável por episódios de cefaleia, cefaleia tensional. Nossa. Por conta dessa tonificação da musculatura. Nada de dormir mais na poltrona, Se vocês olharem... Exatamente. Ele tá falando, ó. Se vocês olharem para aquela imagem que está sendo mostrada ali na tela, vocês vão ver que aquele movimento de flexão do pescoço para olhar, para trabalhar no celular, ele é extremamente prejudicial e ele pode levar a essa contratura da musculatura anterior. Até foi descrito na literatura médica recentemente o neck text, que é o pescoço de texto e, na verdade, a postura crônica de olhar para o celular para se digitar, ela pode levar a dores cervicais importantes, episódios de contratura. Inclusive, é um dos principais motivos de consulta ao especialista. Qual que é o jeito correto de ver o celular? O senhor está com o seu celular aí? Não estou com o celular, está com a Não tem problema. Qual o jeito certo? O jeito correto de mexer no celular é... Por favor, pega a fichinha. a ficha é o celular. É o celular. Se você... Então ele fica com o celular na mão o programa inteiro. Na hora que precisa, eu deixei lá. Vai. Eu ia falar, mas eu cheguei agora, não posso falar. A postura de flexão do pescoço. Se a gente deixar... Não, pera, outra vez que agora vai aparecer o senhor. Vai lá. Vai. Essa é a postura de flexão do pescoço. É a incorreta. A incorreta. O correto é a gente olhar o celular o máximo possível na altura dos olhos, com o pescoço na posição anatômica. Tá. Inclusive, aproveitando o gancho, olha lá, está na imagem qual é a posição correta de olhar no celular. Inclusive, aproveitando o gancho, o correto quando você está no trabalho é colocar o computador com a tela na altura dos olhos. Ah, sim. E não o computador nessa posição mais baixa. Mas normalmente as pessoas vão, eu também faço isso, acho que a Gi também, gente. apoiar o celular numa mesa e tal, aí vai lá dar uma fusão, deixa eu ver o telefone da pizzaria que eu tô com fome e tal, aí já era, poxa, é um costume errado, péssimo. É péssimo esse costume, a gente tem que se policiar a não fazer isso para evitar ter dor cervical crônica. No entanto, Fatioli, se for por curtos períodos, isso não tem tanto problema. O mais importante é a gente lembrar que sempre a gente tem que usar o celular, principalmente se a gente usa longos períodos, cronicamente, usar o celular aqui na altura. Olha lá a ilustração. Ali tem uma ilustração de como usar o computador, na verdade, e qual posição das costas. Esse é o errado. Todo mundo usa, né? Todo mundo. O apoio dos pés está incorreto, né? Os pés também tem uma maneira correta de ficar? Por isso todo mundo usa aquele, que nem um tabladinho, né? Exatamente, para apoiar os pés. E quando a gente vai utilizar o computador, a gente sempre tem que utilizar com as costas apoiadas, tá? E lembrar que a gente, inconscientemente, a gente contrai toda essa musculatura cervical para tentar manter a posição correta também. Isso é incorreto. E a gente tem que apoiar as costas e tentar relaxar os ombros o máximo possível para evitar que a gente tenha contratura no final de um dia de trabalho. Perfeito. Já aproveitando de trabalho, né? Quem passa horas sentado ou em pé, tem algum exercício que pode fazer para ajudar, né?
a melhorar? Tem os exercícios clássicos que algumas empresas adotam no trabalho, que é a ginástica laboral. Isso tem até empresas que trabalham com ginástica laboral. É importante a gente sempre alongar a musculatura cervical para um lado, para o outro, para frente, para trás e fazer movimentos de rotação e movimentos com os braços de alongamento dos ombros. Olha, aqui vai para a coluna? Aqui? Tô puxando. Na verdade, o que acontece? Essa musculatura posterior dos romboides. Romboide seria o trapézio. Romboide é aquela musculatura que está bem aqui no meio da escápula aqui. Tá. E o trapézio, elas todas se inserem no ombro. Então, quando a gente faz assim, a gente está alongando uma musculatura toda que se insere na coluna. E que a gente utiliza o dia todo para manter a postura adequada. Então, o ideal seria fazer antes do trabalho, durante, depois? O ideal para os meus pacientes que têm doença na coluna, eu recomendo que pelo menos a cada hora eles façam um alongamento. Um alongamento simples para evitar que você tenha contraturas excessivas no final de um dia de trabalho. Tá. O cameraman, por exemplo, que fica com a câmera aqui. E tem que aproveitar, alongar. É enorme, 12 Marcelão, é isso? Essa musculatura. Mais ou menos 12 quilos? Alongar a musculatura cervical para lateral. 9 quilos. São coisas simples e que no final de um dia de trabalho eles podem ter um impacto bem positivo para evitar essas... Não sei se eles aqui usam o Ricardão, o Marcelão e o Cauê. Aquela, não é cinta, né, que cruza aqui em cima e dá uma apertada aqui no pansômetro, né? Sim. Ajuda ou é lenda? Ajuda porque ela diminui a carga sobre a coluna. O que a gente não recomenda é o uso de coletes para evitar dor lombar habitualmente. Então, o doente que tem dor lombar, colocar um colete no dia a dia, depois que ele tira o colete, ele pode piorar a dor lombar. Como está se tratando do excesso de um peso que se carrega, você fazer essa alavanca é benéfico para o trabalho. Tá, agora, coincidentemente até e espontaneamente, a Gisele está sentada corretamente. Corretamente. Olha, dá um close no jeito que a Gi está sentada. E já tinha me chamado a atenção. Yoga, gente, yoga é vida. E correta ela. E eu, que já sentei, que é o meu jeito, olha lá, eu quase que me deito. É como se eu faço em casa, é até errado. Até aquele negócio, postura para a TV, postura em casa e não me torna a paciência. O correto é você colocar... Assim é largado, o certo é encostar. Vai, assim eu estou errado. É você colocar um apoio nas costas. Cola o bumbum aqui quase nas costas. Quer uma almofada, Fátia, aí atrás? Não, eu uso em casa, mas aqui nesse caso não. O correto é você colocar o apoio nas costas, deixar a lombar numa curvatura o mais anatômica possível, relaxar os ombros e deixar o braço a 90 graus. Então, quando você vai trabalhar, normalmente trabalhar a 90 graus, tá? E deixar as costas todas apoiadas. E relaxar os ombros. Porque às vezes a gente fica com contratura do trapézio aqui, a gente nem percebe que a gente ficou com o trapézio contraído durante todo o período de trabalho. Eventualmente por causa da tensão. Isso é muito comum em paciente muito ansioso. Paciente ansioso que quer fazer todas as atividades do trabalho o dia todo, vai lá e fica assim, e vai digitar e fica assim, nem percebe que está contraindo demais a musculatura. É difícil você não ver alguém ansioso. Doutor, eu dirijo, pelo menos eu no meu carro, coloco a distância da direção, fico quase que os braços esticados. Eu vou viajar então, mais ainda. Aqui eu estico bem. E as costas coladinha, não fica nem muito para trás, nem me agarrando assim na direção. Não faço gangorra, nada, mas as costas, repito, colada no banco. Aquele banco que é o mais moderno, que eu acho desconfortável, que abraça aqui do lado, acho ruim para dedéu, mas é a modernidade, tudo bem. Mas os braços retos para dirigir. Correto, o ideal é mais assim, nesse sentido? O ideal é que você tenha uma leve flexão dos cotovelos. Se você não tem uma leve flexão dos cotovelos, ao longo do tempo você pode ficar com dor nessa região aqui, principalmente se você dirige longas distâncias. Então o ideal é que tenha uma flexão leve dos cotovelos nessa posição. E para as pernas, mais ou menos distante, se é um carro, se é o automático, já dá uma, entre aspas, facilitada, mas que seja o mecânico para mudança de marchas, a distância de minhas pernas ou das pernas de quem dirige para acelerador, uma distância média também. Uma distância média não é nem recomendável que quando você usar a embreagem você estique completamente o pé, é recomendável que você deixe discretamente flexionada. Então, essa distância média ela é mais ergonômica para
Pesante do doutor, que eu conheço bem. Aí, é o com brilho. amortecedor, com a palmilha por dentro é de gel, algo nesse sentido ali. Exato. É sério? Poxa. Esse não é desse tipo do senhor. Mas eu tenho muitos assim que verdadeiramente, né, dão um conforto tremendo. Não, eu falo que eu sou consegue diabético. trabalhar horas ao longo pelo do amor dia. de Deus. Agora, E dá vou perguntar para as conforto mulheres, é danado. melhor dirigir descalço ou com salto? Nunca é recomendável dirigir com salto. Nunca é recomendável porque você pode bater o salto na parte de baixo dos pedais. Isso aí pode tirar o reflexo, pode causar um acidente. Mas ela vai para uma Nunca é festa, recomendável. como muitas mulheres vão para uma festa. Aí, Coloca uma sapatilha no carro, tira o salto, dirige com a sapatilha. Quando você chegar na festa, você coloca o salto, normalmente. Você vai de Uber? Que é o que minha esposa faz também. vai de Uber leva na festa. Bota o sapato na Vai bolsa, de Uber, né? você não vai dirigir, não tem problema. Aliás, mas veja bem, essa É moda verdade. Mas essa moda nos casamentos, que é o contrário no caso, né? Determinado momento da festa, já são distribuídos chinelos, sapatilhas, normalmente É chinelo. verdade, casamento. É conta disso, que chega uma hora, Exatamente. dança, Que pula, não aguenta fica mais. Ninguém aguenta mais. Mulherada já tá no osso, né? Não Ninguém aguenta mais né? esse preço de elegância. Agora, uma última pergunta. Quando saber que é a hora de procurar um médico especialista? Porque tem umas dores que dor nas costas um pouquinho, que você dormiu de mau jeito, ou abaixou de mau jeito. Quando saber que tem, é A hora de literatura procurar? médica internacional preconiza que uma dor lombar que dura mais de 6 semanas e você toma um anti-inflamatório comum e procura eventualmente fazer algum exercício que melhore isso e você não melhora, você tem que procurar um especialista para ver a causa. Então, 6 semanas Então, é o prazo 6 máximo. a 8 semanas é o tempo adequado para você aguardar para consultar um especialista. Mas sempre que você tiver dúvida, consulte um especialista em coluna. Tirar todas as suas dúvidas em relação às causas das dores nas costas. Eu tenho um médico para recomendar. É? Eu tenho. Especialista em neurocirurgia e coluna vertebral. Dr. Eloy Rusafá. Falei direitinho, né, doutor Eloy? Vai acreditar? Tá acreditando já ali, que eu não enxergo de longe, tá? Tá. Não, ainda não. Os contatos do doutor Alessão. É na clínica que o senhor atende outros médicos especialistas em quais áreas? Tem um especialista em quadril, Dr. Júlio Marinho, e um especialista em pé, Dr. Bruno Li. Todos formados pela Faculdade de Medicina da USP. Nós temos residência lá e o nosso consultório é lá em frente ao Que Hospital do bom, que Coração. bom. O Muito senhor é de São Paulo obrigada. mesmo? Eu sou médico também do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sou do grupo de coluna lá. Sim. E eu opero frequentemente lá. Ótimo. Muito obrigada. Atende a 1000? Muito obrigada. Aproveitei que eu não estava. O doutor vai embora, não vou ter a chance. Muito obrigada pela bom, presença. muito obrigado, eu viu? agradeço o convite para vocês aí. No intervalo, eu vou entregar aqui. No intervalo, o doutor falou, estou falando direitinho, tal, está. Tem que sempre traduzir, como a gente fala, porque se usar muito termos técnicos, como eu falo o seguinte, que nós que teríamos, né, no condicional, a obrigação de conhecer tudo e todos, que as pessoas que assistem, né, acham, ou pelo menos imaginam que a gente entenda de tudo com conhecimento de causa em 100%. Não é sempre assim. Então, se alguns termos a gente às vezes tem dificuldade em entender, eu sempre imagino que as pessoas em casa ainda mais. Mas o senhor foi bem legal, traduzindo sobre de letrinha, de mandioquinha ali, aquela carinha moída, e o pessoal entendeu melhor. É exatamente esse o intuito. Lógico, Eu agradeço foi muito o bom. convite aí. Obrigada, viu, pela Prazer. presença. Muito grato. Prazer é meu. Meio-dia e 27, olha quem está ali à frente do Olha nosso quem painel. já Olha lá. está preparado. Você acha que eu estou falando muito hoje? Eu não tenho opinião de nada, tô quieto, não me pergunte nada. Você acha que eu estou falando muito hoje? Você estava tudo assistindo? ótimo. Não. Não estou falando muito, vai. Eu não sei de nada, pô. Eu não sei de nada. Você acha que ela tá está aqui, falando então, muito hoje? Deixa eu palpite. Eu fico quietinho, não sei de nada, nada. E aí, o que vamos começar? Pô, tô de costas, mal educado, né? Mas não tem jeito, pera aí. Daqui a pouco a gente vai falar da Copa América, né? Começou na sexta-feira com a estreia do Brasil, né? Um primeiro tempo que não foi muito bom, a gente vai falar sobre isso. E também falar do Neymar, né? O Neymar tendo um problema, além da acusação do estupro, um outro problema, hoje saiu na Folha de São Paulo, né? Sonegação fiscal. Meu Neymar Deus com do céu. alguns problemas. É isso aí, daqui a pouco então. Então a gente no vai, Papo de Esporte. a gente vai pro intervalo e volta já com o esporte, com a Paeja, que já está aqui marinando. Pode falar assim, marinando? Marinando, a gente volta já. Fica aí. Ei, Neymar, vai Não atrás do sai. teu pai, tá na roça, filho.